E aí, gurizada, tudo certo? Para quem não me conhece, eu sou Thiago Tuns, proprietário da Cutelaria Tradição. Somos nós que fabricamos toda a linha de facas Challenger. Hoje nós vamos fazer um vídeo mostrando para vocês um pouquinho mais da nossa linha de facas e a diferença entre os modelos que nós temos à disposição. Beleza? Então, vamos dar uma olhadinha? Bom, pessoal, aqui sobre a mesa nós temos todas as facas da linha Challenger. Tá? Começando da menor para a maior, nós temos a NEC, a EDC, a Bush, a Camp, a Bowie, a Heavy Camp e o facão Chopper, certo? Cada uma dessas facas aqui, ela foi desenvolvida por uma função específica, certo? Apesar disso, muitas delas compartilham diversas características. Vamos começar então falando das bainhas, que todas elas, a não ser, claro, a NEC, compartilham todas as funcionalidades da bainha. Aqui nós temos uma. Essa aqui, no caso, é a bainha da EDC, é a menor, seria dessa faca aqui. Tá? Falando das características da bainha, a primeira característica que a gente pode ver é justamente essa aqui. Essa aqui é o cinto de perna, tá? Com isso aqui tu vai atar na tua perna para evitar com que a bainha fique batendo, fique enroscando no meio do mato quando tu tá correndo, quando tu tá numa situação de acampamento, alguma coisa assim. Então isso aqui é bem interessante. Além disso, nós temos essas tiras aqui, na parte superior da bainha, elas são tiras de regulagem, então você consegue fazer a regulagem da altura do porte da bainha em relação à tua perna. Daqui a pouco tu quer fazer um saque mais alto, um saque mais baixo, tu consegue fazer com isso aqui. Na parte da frente da bainha aqui nós temos então um passador, isso aqui serve no caso, se tu quiser levar uma pederneira para o seu acampamento, você pode fixar ela aqui na faca, e uma bolsa, um pequeno bolsinho aqui na parte da frente da bainha, onde é que você pode levar um anzol, um pedaço de corda, uma pedrinha de afiar, alguma coisa assim para você levar no seu acampamento. Tá? Todas as facas elas contam com essa tirinha aqui para fixar a faca, para evitar com que ela caia enquanto você está usando. Todas as bainhas também são ambidestras, ou seja, você pode usar tanto do lado direito do corpo quanto do lado esquerdo, que elas vão funcionar sem problema nenhum. A bainha, a faca também pode ser invertida dentro da bainha da mesma forma, sem ter problema nenhum. Outra característica que é muito interessante, principalmente para militares, forças especiais e segurança, é a questão aqui de trás, tá? Todas as bainhas são compatíveis com o sistema MOLLE. Essas aqui são as tiras de fixação da bainha. Todas as bainhas de toda a linha é compatível com o sistema MOLLE. Então se você quiser colocar ela no seu colete, na sua mochila, numa placa dentro do seu carro, tudo isso você pode colocar sim com um sistema bastante rígido, bastante robusto, não vai correr o risco de perder sua faca durante o uso, durante o porte, certo? E para finalizar, todas elas também são feitas em cordura, tá? A gente optou por trabalhar com um material de excelente qualidade, justamente para ter uma durabilidade durante muito tempo das bainhas, certo? Então, essa aqui é a bainha padrão da linha Challenger. Então agora vamos falar um pouquinho das características das facas individualmente, certo? Falando um pouco agora das facas, pessoal, as nossas facas elas compartilham várias características entre si, certo? Vamos pegar aqui a nossa Bush para exemplificar as principais características. Primeiro, vou falar do acabamento delas. Todas as nossas facas, a gente utiliza a tinta Cerakote, certo? A Cerakote hoje é o que existe de mais avançado em termos de acabamento de alta resistência, tá? É utilizado muito nos Estados Unidos e mundo afora para o acabamento de armas de fogo, e essa tecnologia foi importada por nós para a gente conseguir trabalhar com cutelaria. Então vocês podem ver que o acabamento dela é bem uniforme, é bem parelho, tá? É o acabamento que existe hoje em termos de pintura, que existe de mais resistente em relação ao acabamento das facas, e é justamente por causa disso que nós optamos por trabalhar com o Cerakote em toda a nossa linha de produtos, tá? Então todos eles possuem esse acabamento. É um acabamento que ele não é reflexivo, ele é fosco, tá? Então para situações onde é que tu não pode chamar muita atenção, ele é bem interessante, seguindo a linha padrão, tá? Toda ela é preta para justamente não chamar muita atenção durante o porte, se quiser fazer um porte mais discreto, alguma coisa assim. E também para combinar com os equipamentos, né? A maior parte dos equipamentos táticos é na cor preta. Outra característica que se torna bastante evidente em toda a linha da Challenger é a questão do cabo, certo? Todos os cabos da linha Challenger eles são feitos do mesmo formato, a não ser, claro, a NEC, que tem uma proposta um pouco diferente. Mas todos eles têm esse formato bastante característico, né? Que é uma das coisas que mais chama a atenção na linha da Challenger. Esse cabo ele foi desenvolvido depois de bastante pesquisa, e depois de bastante estudo, sempre observando o mercado das facas custom. Tá? Ele é um cabo bastante ergonômico, ele
proporciona uma pegada bastante confortável, tanto para mãos grandes quanto para mãos pequenas. Pode ver, a minha mão não é tão grande assim, e ela ainda sobra algum espaço aqui, então para mãos grandes ela vai ter uma pegada bastante confortável. Ela completa toda a mão do usuário, não fica aquela pegada pequenininha, desconfortável, a faca não gira na mão pela questão de ergonomia, certo? Ela tem essa partezinha de trás, então que evita com que a faca fuja, e aqui ela tem uma guarda um pouco mais proeminente para evitar com que os teus dedos corram em direção ao fio. Todas elas possuem o cabo removível, tá? O cabo é sempre feito em micarta industrial preta, isso aqui é um material extremamente resistente, e todas elas possuem o cabo removível, então removendo com a chave Allen esses 3 parafusos aqui, a gente consegue remover as talas do cabo para que a gente possa fazer aqui uma amarração em paracorde, possa amarrar, então no caso de uma situação de sobrevivência, amarrar a lâmina em uma ponta, fazendo uma ponta de uma lança, alguma coisa assim. É possível fazer com todas elas. Outra característica interessante que a gente preza muito é a individualidade, ou seja, cada faca é feita totalmente à mão por mim e pelos melhores artesãos do mercado. Então, todas as facas, vamos ver se a gente consegue mostrar aqui na câmera, aqui em cima, ó, todas as facas Challenger possuem um número de série. Com esse número de série, a gente consegue controlar quando ela foi feita, por quem que ela foi feita, quais materiais foram utilizados, que lote de materiais foram utilizados. Então a gente consegue ter toda a rastreabilidade da linha inteira, de cada peça individualmente, tá? E aí você também tem a garantia de saber que a sua peça não foi feita numa linha de produção por um monte de máquinas. Foi feita exclusivamente à mão por cada pessoa, certo? Bom, essas são as características que toda linha compartilha, tá? Então agora vamos falar especificamente de cada modelo de faca. Pessoal, agora entrando especificamente em cada faca individualmente, tá? Vamos começar falando da NEC, que é a nossa menorzinha. A NEC, ela foge um pouquinho da proposta das outras porque ela é bem diferente. A utilização de uma faca de pescoço é muito diferente do que as outras que nós temos aqui, certo? Então começando da bainha da NEC. Ela é uma bainha uma característica diferente das outras, claro que ela ainda tem o passador aqui para segurar a faca no lugar, tá? É um passador bastante robusto. A bainha também segue o mesmo padrão das outras na questão de ambidestra, ela serve dos dois lados, tá? Então se você quiser, se for canhoto e quiser usar a faca, você pode, sem problema nenhum, ela vai funcionar perfeitamente. A bainha também é feita em cordura, material de excelente qualidade. Ela sempre vai acompanhar o paracorde para você poder colocar a faca no seu pescoço. A bainha também tem a funcionalidade que atrás ela tem essas duas tiras que vão permitir você fazer o porte horizontal no cinto. Então se você não quiser colocar ela no pescoço, quiser colocar na sua mochila, no sistema molho, fazer o horizontal no cinto, você pode, essa bainha permite, é só tirar o paracorde, ela vai funcionar também perfeitamente. Bom, em relação à faca em si, a faca NEC é a menor faca da linha Challenger hoje, certo? Também possui acabamento de Cerakote, como todas as linhas, como todas as facas da linha. Ela possui 3 mm de espessura, ela é uma faca um pouco mais fina que as outras, porque afinal de contas uma faca de pescoço ela não se destina a um uso tão pesado, a gente não vai abrir picada, a gente não vai cortar mato, ela é uma faca justamente para um uso um pouco mais leve, um pouco mais emergencial, para quem quer substituir o uso de um canivete que não gosta de uma lâmina dobrável e prefere uma lâmina fixa, essa aqui é uma excelente opção, certo? Ela tem então aqui 2,5 polegadas de lâmina, que é um tamanho confortável para o uso diário, atividades de menor desempenho. O cabo dela também não é um cabo muito grande, certo? Ela é um cabo com pegada em 3 dedos, ele é bastante confortável e que te dá uma pegada bastante segura em diversos tipos de porte. Até numa questão de defesa pessoal, você consegue usar ela sem problema nenhum, com bastante segurança, certo? Essa aqui é a nossa faca NEC. Seguindo em diante, nós temos a nossa faca EDC. Essa faca aqui foi desenvolvida para o pessoal que quer portar diariamente uma faca um pouco maior, que vai servir como uma faca coringa. Ela serve muito bem para todos os tipos de atividade. É uma faca bastante robusta, tá? Nós já estamos falando aqui de 4,75 mm de espessura de dorso. Ela é uma faca bastante robusta. Tá? Ela tem 4,5 polegadas de lâmina, o que já se torna uma faca bastante confortável. Vai servir de fato para atividades de acampamento, de segurança, forças policiais, para o que você quiser utilizar, essa vai ser uma faca bastante versátil, certo? É uma faca ideal para tu ter assim, no porte diário. Por exemplo, forças policiais, de um lado coloca o coldre com a arma e do outro lado usa a faca para uma situação de dia a dia dos policiais. Então, essa é a nossa faca EDC.
Seguindo em diante, um pouquinho maior do que a IDC, nós temos a nossa faca Bush. Essa faca aqui ela foi desenvolvida especificamente para atividades mateiras, para aquele pessoal que procura uma faca que vai servir para diversas atividades mateiras, só que não seja tão grande, tá? Essa aqui não é uma faca indicada para tu abrir picada, por exemplo, mas ela vai servir muito bem para tu cortar uma lenha, para tu fazer um batoning, para tu fazer uma comida, para tu fazer um entalhe de uma armadilha, alguma coisa assim, certo? Ela possui 6 polegadas de lâmina e também 4,75 de espessura. Então é uma lâmina bastante robusta, que vai atender muito bem as características do pessoal que gosta de acampar, do pessoal que procura uma situação mais de outdoor. Uma característica que todo mundo me pergunta é sobre esse entalhe grande que existe aqui entre a lâmina e o cabo. O nome desse entalhe é finger choil, ou seja, o entalhe de dedo. Esse entalhe aqui, ele serve, no caso de você quiser fazer algum trabalho que exige mais precisão e exige mais força, o que você faz? Você consegue avançar a pegada, no caso aqui a pegada tradicional no cabo, você consegue avançar ela, ou seja, você coloca o indicador aqui e fecha a sua pegada. Qual é a vantagem desse tipo de pegada? No momento onde você vai ter que fazer algum entalhe, alguma coisa com precisão, a sua mão vai ficar muito mais próxima ao fio da faca. Então você consegue fazer entalhes com muito mais força, com muito mais controle e com muito mais precisão. Tá? Esse é um detalhe que diversas facas da linha Challenger compartilham. Mesmo sendo facas maiores, facas grandes, você consegue ter bastante precisão em usos mais detalhados das facas. Então, essa aqui é a nossa faca Bush. Seguindo em diante, então, a nossa linha, nós temos a faca Camp. A faca Camp ela foi realmente pensada para questões de acampamento. Tá? Aqui já é uma faca bem mais versátil, uma faca que tu vai conseguir fazer um corte por percussão. A lâmina dela é mais larga do que as anteriores, então ela é uma lâmina um pouco mais pesada, certo? Vai servir muito bem para cortar galhos, para cortar mato, para tu poder fazer uns entalhes, coisas mais delicadas nela também, vai servir até por uma questão de culinária, certo? Ela tem 8 polegadas totais de lâmina, então isso torna ela uma lâmina bastante versátil. Ela não é uma lâmina tão pesada, para tu conseguir carregar numa mochila, numa situação de um trekking, alguma coisa, onde tu está só levando o que tu tem, o que tu pode levar na sua mochila. Então ela é uma lâmina que permite tu conseguir fazer um porte dela legal, sem ter muito peso, mas também uma lâmina bastante versátil, porque ela vai conseguir já fazer alguns serviços mais pesados sem tanto esforço, certo? Ela vai servir muito bem para esse tipo de coisa. Então, 8 polegadas de lâmina, 4,75 de espessura, seguindo todas as características então da linha Challenger. Essa é a lâmina Camp. Seguindo, nós temos a faca Bowie. Essa faca aqui, ela foi pensada mais numa situação de combate ou abate de animais, certo? Pode ver que a lâmina, apesar de ser bastante larga aqui no final, a ponta dela já é mais esguia, já é uma lâmina mais pontuda. Ela foi feita pensando justamente em golpes de estocada, justamente pelo formato da ponta. A grande diferença dela em relação às outras é a questão da guarda dupla. Nós temos aqui, podemos ver, nós temos a guarda inferior, onde protege o teu indicador, no caso de uma estocada, e nós temos também a guarda superior. Isso aqui faz com que no momento de uma estocada, no momento que você aplique pressão em direção à ponta da faca, todo esse material aqui suporta a sua mão. Isso vai dar uma proteção a mais no caso de você encontrar algum material rígido, alguma coisa assim. Mesmo com uma situação onde você tenha o cabo meio molhado, uma situação um pouco mais de umidade, no caso de um abate de um animal onde é que tu vai ter sangue, você consegue ter uma pegada bastante segura, sabendo que sua mão não vai escorregar para o fio. Ela também serve muito bem para situações de combate, tá? Ela não é uma lâmina grande, nós temos aqui 8 polegadas de lâmina, então ela vai servir muito bem para uma situação de combate também. Então, para as forças policiais, para o pessoal que caça, para o pessoal que quer fazer o abate de um javali, alguma coisa assim, essa é uma lâmina que vai se tornar muito interessante, muito útil. Então, essa é a nossa faca Bowie. Seguindo adiante na nossa linha, então, nós temos a faca Heavy Camp. A faca Heavy Camp, ela tem um formato exatamente igual à Camp, tá? Mas a diferença são 2 polegadas a mais em comprimento de lâmina, ou seja, a Camp tem 8 polegadas, desculpe, e a Heavy Camp tem 10 polegadas. Vamos colocar aqui elas lado a lado para mostrar para vocês realmente essa diferença de tamanho. Aqui nós temos a 2. Então, 2 polegadas a mais de tamanho. Qual é a vantagem em relação a isso, certo? Tu vai ter uma lâmina muito mais focada, no caso, para abrir uma picada. Ela vai substituir muito bem a questão de um faconete.
Ela é uma lâmina mais pesada, que tu vai ter menos esforço no teu braço para fazer um corte pesado de uma lenha, de uma picada. Ela vai servir muito bem para um batoning, inclusive de maiores dimensões, ou seja, tu pode pegar um tronco muito maior para poder abrir e fazer sua lenha. Ela vai servir para fazer cortes a mais longa distância sem cansar tanto o seu braço, certo? Ela já começa a se tornar uma lâmina um pouquinho mais pesada em relação às outras, tá? Mas ela foi pensada justamente para uma situação de mato. Então, para essa função, ela vai se desempenhar muito bem. Então, 10 polegadas de lâmina, seguindo o nosso padrão de espessura, 4,75, e com todas as características da linha Challenger. Então, essa é a nossa faca Heavy Cup. E, finalmente, nós temos a última faca da nossa lista, que é o nosso faconete Chopper. Esse faconete aqui, tá? Ele serve de fato para tu abrir picada. Isso aqui é um faconete, é um machete, desenvolvido para cortes por percussão bastante pesados, tá? Todo o desenvolvimento dele, a área mais curvada no fio aqui, foi realmente pensado para que tu tenha menos área de contato no momento de dar um golpe para cortar um tronco, para cortar um pedaço de árvore, para situações onde tu tenha realmente cortes bastante pesados. Ele possui então 13 polegadas de comprimento de lâmina, o que deixa ele com um peso bastante avançado. A vantagem disso é que, de fato, no momento que tu vai fazer o golpe, ele te exige muito menos força do teu braço. O próprio peso da faca consegue fazer a maior parte do serviço. Então, 13 polegadas de lâmina, 4,75 de espessura, uma lâmina bastante robusta, bastante resistente. Pode ver que ele não tem uma ponta muito proeminente, tá? Então, de fato, aqui ele vai cortar até o início da ponta, então se tu precisar daqui um pouco fazer algum furinho, alguma coisa, ele tem uma ponta que vai conseguir fazer isso. E da mesma forma que os outros, ele possui o finger choil, então mesmo sendo uma faca pesada, você consegue então ter uma pegada avançada e fazer alguma coisa um pouco menor. Isso aqui, o facão chopper, a gente sempre indica usar ele em conjunto com alguma faca menor, ou uma NEC, ou uma EDC, ou até mesmo uma Bush, que aí tu vai ter um kit bem completo para fazer todos os tipos de atividade que você quer. Existe hoje uma tendência muito grande de conhecimento, de utilização de lâminas, que não existe uma lâmina coringa, não existe uma lâmina que vai servir para tudo. Sempre é mais interessante tu ter lâminas específicas que vão cumprir o serviço de uma forma mais rápida e mais leve para o usuário. Então cada uma dessas aqui foi pensada de fato para uma utilização em específica, certo? Então, pessoal, essa aqui é um breve descritivo então de todas as facas da nossa linha Challenger. Hoje nós não vamos entrar em aspectos específicos de cada faca, isso aqui nós vamos fazer em breve em vídeos específicos, tá? Um vídeo apresentando cada linha de faca. Então, essa é a nossa linha completa. Pessoal, espero que tenham sanado a maior parte das dúvidas de vocês e, se vocês quiserem, estamos à sua disposição. Muito obrigado.